3, 2, 1, e aí, boa tarde! Meu nome é Edson, sou um aspirante a biólogo. Futuramente eu penso em me formar como um professor. Esse é meu sonho, e então estou correndo atrás. É isso aí. Bom, vou falar sobre a zoologia. A zoologia é o estudo, basicamente é o estudo de todas as espécies de animais, desde vírus, bactérias, até os seres maiores, os cachorros, os gatos, as aves, os répteis em geral, elefantes e por aí vai, inclusive nós também. Bom, agora vamos começar a falar sobre os vírus. Os vírus são seres extraordinários, são seres extremamente pequenos e acelulares, ou seja, não possuem células. Eles diferenciam de todos os demais o grupo à parte e eles não se enquadram em nenhum dos 5 reinos. As regras para nomenclatura não são aplicadas aos vírus, porque eles são organismos extremamente peculiares. Assim, é comum nomeá-los simplesmente como vírus da AIDS, vírus da poliomielite, vírus do sarampo, vírus da cachumba. Descoberta dos novos seres vivos. Quantas são as espécies de seres vivos que existem atualmente na face da Terra? 2 milhões? Alguns cientistas acham que é muito mais do que isto. Eles acreditam que pode ter muitas espécies ainda que estão para serem descobertas. Frequentemente, jornais e revistas divulgam o encontro de seres até agora desconhecidos nos mais diversos pontos do nosso planeta Terra. Cientistas australianos podem ter descoberto algo surpreendente nas profundezas dos oceanos. Criaturas misteriosas, aparentemente vivas e tão pequenas, chegam ao limite do que é preciso para que exista vida independente. Seus descobridores da Universidade Queen Island afirmam que esses seres são uma nova forma de micróbios. Esses pesquisadores a chamam de nanobes. O nano vem do seu comprimento de 20 a 150 nanômetros, bilionésimo do metro, como comparação na espessura de um fio de cabelo, que caberia de 650 a 5.000 desses seres. Os nanobes são muito menores do que as células de fungos, que mais diminutas bactérias conhecidas, e quase do tamanho de um vírus. Se os nanobes forem realmente seres vivos, o achado pode indicar que o planeta tem uma biosfera escondida de micróbios tão rica quanto a superfície. Os pesquisadores também descobriram os seres há 4 anos em arenito conseguido em perfuração do petróleo, cerca de 5 quilômetros abaixo do solo marinho, a oeste da Austrália. O achado foi divulgado pela primeira vez no final de 98. Segundo os pesquisadores, os filamentos se pareciam com fungos e se reproduziam rapidamente, formando densas colônias. Análises indicaram também a existência de DNA, molécula que compõe todos os seres vivos. As colônias
possuem também carbono, oxigênio, nitrogênio. Esses elementos são essenciais para que possa ter vida. O encontro de uma nova espécie de ser vivo equivale à produção de um novo medicamento. Muitas vezes, a descoberta ela é aleatória e a demanda de tempo e a paciência para classificá-la. Assim como é preciso estabelecer a categoria de ação o qual o medicamento pertence, se é preciso verificar se essa nova espécie se enquadra em algum grupo conhecido de seres vivos e em seguida nomeá-la segundo as regras de nomenclatura e já estabelecidas. Após a divulgação da descoberta por meio de revistas especializadas e depois de uma ampla discussão no meio científico, a nova espécie até poderá frequentar as páginas de livros didáticos e escolares, do mesmo modo que um medicamento ele passa a ocupar um lugar nas prateleiras das farmácias. Os grupos de animais. A biologia ela admite a existência de 5 reinos de seres bastante diferentes. São eles: Monera, reino protista, reino dos fungos, reino vegetais e o reino dos animais. Apenas vamos tratar dos animais pertencentes ao reino animal, ou chamado metazoa. Os organismos do reino animal. Todos os animais têm em comum um fato de serem organismos heterotrófos. São incapazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas que fazem a fotossíntese que pega matéria inorgânica e consegue transformar em matéria orgânica para seu alimento. E também eles possuem células eucarióticas, ou seja, possuem um núcleo eucariótico. E são pluricelulares, formados por várias células. São conhecidos atualmente cerca de 1.032.000 espécies de animais, agrupadas em cerca de 30 filos ou classes. Vamos estudar somente nos 9 filos, os mais importantes. Os filos que vamos estudar agora serão os poríferos, os quinidários, plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados, do maior ao menor grau de parentesco evolutivo entre cada um. Assim, é útil que façamos aqui algumas considerações preliminares, tomando por base certos critérios embriológicos, para que possamos melhor classificar os vários filos. Tais dessas considerações serão bastante sumárias, já que estudo completo do desenvolvimento embriológico dos animais será feito bem mais tarde. Em primeiro lugar, vamos ressaltar o fato de que o filo dos poríferos é bastante diferente dos demais, pois esses animais deste grupo eles não apresentam uma cavidade digestiva no interior do seu corpo. Assim, pode ser considerado como parazoário, não metazoário. Enquanto todos os animais que possuem essa cavidade digestiva, eles são denominados enterozoários. Ao longo do seu desenvolvimento embrionário, isto é, durante seu período que vai desde a sua fecundação até a efetiva formação do animal por completo, alguns
enterozoários, que possuem a cavidade digestiva apresenta apenas... Ele tem sua embrião formado a partir de apenas duas camadas iniciais de folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. O endoderme e a mesoderme. Os animais que se vão desenvolver a partir com os quinidários são ditos de diplástico, enquanto os que formam a partir de 3 folhetos embrionários são os triblásticos. Resumindo, animais que não possuem a camada digestiva são os parozoários. Apenas os poríferos são assim. E animais que possuem a camada digestiva e apresentam dois desses folhetos germinativos, a ectoderme e a mesoderme, são apenas os quinidários. O restante, o que sobra, são todos triblásticos. São os animais que vai ter 3 camadas, ectoderme, mesoderme e a endoderme. Para os animais triblásticos, o segundo critério de classificação possível diz respeito à existência ou não de uma cavidade dentro do seu corpo, que é revestida pela mesoderme, denominada celoma. Então, a camada que vai revestir essa cavidade chama-se celoma. Assim, distinguimos os animais triblásticos de acelomados, os sem celomas, quando não possuem ele. Os pseudoceloma, quando possuem uma cavidade... Bom, os pseudoceloma, que parcialmente é revestido pela mesoderme, parcialmente, não por completo. E os animais que possuem o celoma verdadeiros, são esses 3. Pseudoceloma, intermediário, os acelomados e os celomados verdadeiros. Por fim, é possível ainda distinguir os animais triblásticos com base no destino do seu blastóporo. Blastóporo é um orifício, um buraco que se comunica, que vai ligar o embrião à cavidade digestiva com o meio externo. Desse modo, esse blastóporo ele serve para formar a boca do animal. Quando isso acontece, esse blastóporo recebe como nome de protostômio. Se o blastóporo ele der origem ao ânus do animal, ele se chamará deuterostômio. Protostômios se o blastóporo originar a boca do animal. Se originar o ânus, esse blastóporo se chamará deuterostômio.